Nós, no encontro de hoje, refletiremos sobre um dos aspectos extremamente relevante que envolve a questão dos direitos e das garantias individuais constantes na nossa lei magna, na Constituição Federal Brasileira, especialmente amparadas nos artigos 5º, 6º e 7º da Constituição de 88. E podem ser divididos direitos e garantias individuais exatamente em 4 grandes partes. Os direitos gerais, envolvendo o artigo 5º, os direitos e garantias de natureza penal, previstos no artigo 5º, os direitos e garantias de ordem e natureza sociais, descritos no artigo 6º, e os direitos e garantias correspondentes ao trabalhador, à trabalhadora, explicitados justamente no artigo 7º da Constituição de 88. Nós vamos, então, começar com a primeira parte, envolvendo os direitos e garantias individuais gerais. Tomando como base o livro Noções Essenciais de Direito, do jurista brasileiro Nelson Palaia Campos, podemos dizer que os direitos e garantias individuais gerais podem ser sintetizados em 4 elementos. Primeiro elemento, liberdade de pensamento. Segundo elemento, liberdade de consciência e de crença. Terceiro elemento, assistência religiosa. Quarto elemento, liberdade religiosa. No tocante à liberdade de pensamento, é fundamental destacar que a Constituição brasileira impede o anonimato. Acerca da liberdade de consciência e de crença, portanto, o direito à confessionalidade, o direito de consciência religiosa e de crença religiosa são um dos padrões dentro do Estado Democrático de Direito que o Brasil assume como um direito. E se há liberdade de consciência e de crença, consequentemente, o próprio Estado deve prover assistência religiosa, que pode ser dada em hospitais, em prisões e em navios militares. É importante frisar que essa atividade é de louvor, de muito valor, tendo em vista que essas atividades expedidas e garantidas pelo Estado, todas elas são feitas gratuitamente. Então, pessoas que se dispõem a ajudar em hospitais, unidades básicas de saúde, em locais como maternidade, onde nós temos uma grande quantidade de pessoas internadas por razões das mais variadas, que, em decorrência das patologias e do grau de enfermidade acelerado, fazem com que essas pessoas também tentam, pela expressão da fé, a garantia do conforto. E é justamente isso que acontece, não só nos hospitais, como também nos sistemas prisionais. E isso também é importante ser frisado, já que dá a quem está detido ou detida o direito de buscar pela a sua crença religiosa, o desenvolvimento de uma consciência religiosa, a busca da redenção, a busca pelo perdão, a busca pela recuperação, a fim de garantir aquilo que a Constituição expede como direito à ressocialização. E, dentro das Forças Armadas, também essa assistência se dá, pela capelania militar, envolvendo em todas as Forças Armadas o direito à assistência religiosa. Se temos liberdade de consciência, de crença, garantidas a assistência religiosa, então o Brasil, lá na sua Constituição, explicita e valida o direito à liberdade religiosa. Ora, explicado isso, acerca da liberdade de expressão,
Palaia Campos, na página 61 do livro Noções Essenciais de Direito, estabelece que é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura e licença, oralmente, por escrito ou por exposição de imagens. É importante frisar que no Estado Democrático de Direito, essa liberdade de expressão, ela é absolutamente garantida, permitindo, então, que as atividades intelectuais, artísticas, científicas e de livre comunicação ocorram isentas de censuramento e isentas também da necessidade de licença ou prévia autorização. E nesse caso específico, essa livre expressão pode se dar de forma oral, vociferada, comunicada oralmente, pode ocorrer da forma documental, por escrito, ou ainda na expressão cultural, quando eu crio e exponho imagens. E, nesse sentido, então, a Constituição brasileira garante ao cidadão, garante à cidadã este direito de liberdade de expressão. Elemento fundamental: direito à privacidade. O fórum íntimo, o direito de se refugiar, o direito de se garantir dentro do seu espaço privado. Portanto, a legislação federal máxima brasileira garante a privacidade. Outro elemento fundamental ligado a esse direito envolve a questão da inviolabilidade do lar. Ou seja, o lar, o nosso domicílio, ele não pode ser violado, com exceção em 3 casos previstos na lei brasileira. Primeiro caso, flagrante delito. Na ocorrência de violência doméstica, por exemplo, ou qualquer outra tentativa envolvendo homicídio ou crimes afins, nesse sentido, sob comunicação policial, então, um flagrante delito justificaria a intervenção do Estado por meio de sua força policial dentro daquele domicílio. Segunda situação, para prestar socorro. Então, alguém em uma situação, qual seja, em risco de morte, tendo as suas forças reduzidas, e o vizinho, a vizinha, observando a necessidade de intervir a fim de garantir a manutenção da vida, então, para ajudar, para socorrer, pode-se, nesse caso, pular um muro, a grade, abrir o portão para dar esse atendimento em defesa da vida. E a terceira situação, como no caso de busca e apreensão, quando o Estado, por meio do Poder Judiciário, expede um mandado de busca dentro da chamada autorização judicial. Então, somente nesses 3 casos que o lar pode ser violado. Dentro dos direitos e garantias individuais gerais, também nós temos garantidos, Olha que beleza, o sigilo de correspondência. E aqui é extremamente importante, ponderar, e ao mesmo tempo enfatizar que essa correspondência tratam-se das comunicações telegráficas, das comunicações telefônicas, das comunicações eletrônicas, bem como direito ao sigilo de seus dados pessoais, conforme já observamos com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
E dados pessoais, sobretudo os chamados dados sensíveis, devem, portanto, ser preservados. E isso está garantido, então, dentro do chamado sigilo de correspondência. Outro aspecto importante, a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir, também é um direito assegurado na nossa lei magna. Outro direito garantido, a liberdade de reunião. E aqui se expressa na lei máxima que essa reunião deve ser pacífica, sem armas e em local público, em locais públicos. Daí, portanto, qualquer convocação, convite para uma reunião, ela é, portanto, garantida pela Constituição brasileira, desde que atenda a esses requisitos: ser pacífica, não ter à disposição elementos como arma de fogo ou armas brancas que possa prejudicar e gerar atos de violência, e essas reuniões devem ocorrer em locais públicos, portanto, não pode ser em ambientes secretos. Outro elemento importante, liberdade de associação. Isso envolve o quê? A associação para fins lícitos, para fins legais. O que está impedido? A Constituição brasileira veda a associação para fins paramilitares, porque esse tipo de associação de ordem criminosa pode atentar contra o Estado democrático de direito. Tirando essa exceção, nos demais casos, a associação para fins lícitos, para dar garantia àquela categoria, àquele segmento, portanto, a liberdade é assegurada na lei brasileira. Outro elemento importante, direito de propriedade. O Estado brasileiro garante ao cidadão e à cidadã o direito à propriedade. E nós vimos, inclusive, lá os registros públicos, varas específicas do Poder Judiciário, que vão preservar a validação e a homologação desse direito patrimonial por meio da aquisição de propriedade. Nesse sentido, o Estado brasileiro garante ao cidadão, à cidadã, esse direito ao patrimônio, manifesto diretamente pela posse. Ainda dentro dos direitos e garantias individuais gerais, podemos ainda trazer outros dados fundamentais, como o direito à herança. Ora, se no Brasil há garantia à propriedade, portanto, as varas da família e sucessões também devem legitimar, com base nos registros públicos, o direito à herança. E, nesse caso, após o falecimento de alguém, constituindo-se o inventário, e dentro da natureza do inventário, especificando como se dará a transmissão patrimonial, aí garante-se, graças à ação do Estado, o direito das partes que estão agora em uma situação em litígio em decorrência da morte de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, de um tio, de uma tia, de um irmão e de uma irmã, filho, filha, há garantia de que as posses, os bens patrimoniais possam ser, portanto, concedidos, graças à chamada sucessão patrimonial. Dentro dos direitos, um deles, tendo em vista ser o consumidor, a consumidora, o elo mais fraco numa relação comercial, a Constituição brasileira blinda com o direito do consumidor, direito da consumidora. Então, desde lá 1850, até chegarmos ao Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078,
nós temos, então, preservados no Brasil os direitos dentro das relações de consumo. Outro direito fundamental é o direito a informações. Segundo Palaia, na página 62, ele assim expressa: obter do Estado, por seus órgãos públicos, informações de seu interesse particular, coletivo ou geral, prestadas no prazo legal, sob pena de responsabilidade. Por meio do habeas data, é assegurado ao cidadão o direito de requerer em juízo o acesso ou a retificação de informações e referências pessoais em registros e bancos de dados oficiais ou particulares. Portanto, graças à legitimação, graças à ação, o indivíduo pode obter do Estado, nos seus mais variados órgãos públicos, informações do seu interesse. Seja esse interesse particular, seja esse interesse coletivo, seja esse interesse geral, cujas informações devem ser prestadas de acordo com o prazo legal, ou seja, o efeito cronológico, sob pena de responsabilização civil contra aquele órgão que eventualmente negligencie alguma informação importante para o cidadão, para a cidadã do Brasil. E nesse sentido, o habeas data assegura a este cidadão, a essa cidadã, o direito de requerer em juízo o acesso ou a retificação de informações e referências pessoais, sejam nos registros ou seja nos bancos de dados oficiais e particulares. Então, quaisquer informações que tragam prejuízo ao cidadão, à cidadã, deve, portanto, sofrer a retificação. Como também qualquer informação que, eventualmente, traga um constrangimento, portanto, o cidadão e a cidadã têm o direito, por meio do habeas datas, de garantir esse direito de requerer, a fim de ter o acesso ou ainda a fim de retificar algo que lhe traga consequências danosas, que impute-lhe em alguma situação algo desonroso. Dentro dos direitos e garantias individuais gerais, há também o direito à petição, ou seja, o direito que o indivíduo tem de recorrer nos mais diferentes tribunais, e aqui, dentro das mais diferentes esferas dos órgãos públicos. E a página 62, o nosso Nelson Palaia Campos estabelece: independentemente do pagamento de taxas. Especificado isto, nós, então, podemos aí trazer um dado bacana, bem interessante, extraído do portal do Senado Federal Brasileiro, que traz uma informação interessante a respeito do direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Acerca do direito adquirido, então, Fernando Trindade, autor do artigo Nota sobre Direito Adquirido, Expectativas de Direito e Regras de Transição na Reforma Previdenciária, esse texto foi publicado lá no portal do Senado Federal e diz que direito adquirido é um direito já consolidado, ou seja, já cumpridos os requisitos legais para a sua fruição e que, por conseguinte, se integra ao patrimônio jurídico do titular. Então, o direito adquirido é um direito consolidado e permite, portanto, ao
titular daquele direito a integração ao seu patrimônio normativo jurídico. Por conseguinte, é algo que não pode ser alterado. A respeito ainda do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, então recorremos a uma importante informação do portal ProSolute, que diz assim: o princípio da irretroatividade das leis protege os direitos adquiridos, impedem que leis novas alterem ou revoguem direitos já existentes. Nesse sentido, o portal ProSolute assim diz: no ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição Federal de 88, em seu artigo 5º, inciso 36, assegura a aplicação do princípio da irretroatividade. De acordo com esse dispositivo, a lei nova não pode prejudicar o direito adquirido, não pode prejudicar o ato jurídico perfeito, não pode prejudicar a coisa julgada. Então, nesse sentido, aqui temos claramente a preservação do direito adquirido dentro do princípio da irretroatividade, conforme já dito, indicado no inciso 36 do 5º artigo da Constituição Brasileira. Portanto, aquilo que for incorporado ao patrimônio jurídico do titular, da titular de algum direito já conquistado, portanto, esse direito não pode ser revogado, não pode ser alterado. Acerca de um outro direito muito bacana, diz respeito à gratuidade de registros. São gratuitos para os reconhecidamente pobres o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Sempre lembrando, né, ao se tratar de primeira via, então a certidão de nascimento, que indica o registro civil de nascimento, e no caso do falecimento, expede-se a certidão de óbito. Como se tratar de primeira via, nesse sentido, estes registros são gratuitos, conforme nos ofertam como garantia a Constituição brasileira.